Bênçãos da parte de Deus sejam sobre a vida de vocês, amém? Bom dia, né? Ou boa tarde, vai saber qual é o horário que você vai estar vendo, assistindo hoje o nosso devocional, não é? Então, olha só, quando você assistir, você vai fazer um favor para mim. Hoje é o nosso primeiro dia que estamos gravando bem cedo, então você vai gravar nos comentários, vai deixar nos comentários para mim qual é o horário que você assistiu essa ministração. Combinado? Então aqui estamos nós, queridos, para o nosso 21º dia desse propósito poderoso. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito nesse ano é fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos com esse propósito, fazendo a leitura total da Bíblia, mesmo assim, ó, com o olho inchado, a gente releva, a gente não esquenta com essas coisas, não. E vamos seguindo firmes naquilo que o Senhor tem conosco e tem para nós, não é, queridos? Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas nesse ano, amém? Amém? Creio nisso, tá bom? Então nós vamos saber e conhecer a vontade de Deus, conhecendo a sua palavra, amém? Então olha só. No 21º dia, hoje nós vamos ler os capítulos 8, 9 e 10 de Êxodo. Nós já estamos em Êxodo, amém? Ontem terminamos ali no capítulo 7, onde nós falávamos sobre os sinais que já estavam em manifestação, né? O Senhor falando ali com Faraó, para Faraó liberar o povo, o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó, e você hoje vai ver muito isso acontecendo de novo. Mas, queridos, nós também vamos entender qual é o propósito de Deus com tudo isso, porque o nosso Deus é lindo, né? Tudo está muito claro qual é o objetivo do Senhor com tudo isso, e você vai ficar comigo aí em nome de Jesus, para você também saber qual era o propósito de Deus com tudo isso que estava acontecendo. Combinado? Então vamos lá. No capítulo 8, então, a palavra do Senhor já começa dizendo o seguinte: mais uma vez o Senhor disse a Moisés, para Moisés e a Faraó, e dizer-lhe, né? O que Deus mandou dizer a Faraó? Deixa o meu povo ir para me oferecerem culto. Lembra? Todo o propósito de Deus é isso, que liberasse o povo que estava escravizado ali por Faraó. Se você não deixar eles irem, os seus rios irão transbordar rãs, isso mesmo. E as rãs virão sobre tudo, sobre as casas, sobre os quartos, sobre tudo, sobre vocês. Queridos, e a palavra diz que mesmo assim, mesmo em meio a essa situação crítica, após Arão obedeceu, porque o Senhor deu a ordem a Arão, né, para Arão tocar nas águas. Arão toca nas águas com seu cajado. As águas, queridos, olha, saíram, acredite, saíram tantas rãs a ponto de cobrirem a terra, diz a palavra. Faraó manda chamar Arão e Moisés e diz assim para eles, ó: peça ao Senhor para que ele, né, faça cessar essas rãs aí, que eu vou liberar o povo para poder prestar culto. Queridos, ele vai fazer isso, inclusive você vai... Fica firme aí, ele vai fazer isso aqui durante os capítulos, entendeu? Todas as vezes que o Senhor estava fazendo algo, né, fazia algo para que ele se manifestasse, ele sempre prometia, mas ele não cumpria. Mas entenda, a palavra também do Senhor vai nos dizer, eu já estou adiantando para você, para quando eu estiver falando você não ficar sem paciência. Exerça o fruto do Espírito. Você vai aprender que a paciência é um fruto do Espírito que nós temos em nós. Isso, nós temos, você também tem. Então você vai gerar paciência em você aí, tá bom? Então olha só, como que continua? Então ele manda chamar Arão e Moisés. Bom dia, meu amigo Kiko, tudo bem? Então vamos lá. O que acabou acontecendo então? Moisés então o faraó pede para que ele ora ao Senhor, né? Moisés então diz o quê? Tudo bem, então eu vou orar ao Senhor, já vou orar, mas assim você vai cumprir com o nosso acordo. Só que, queridos, a palavra do Senhor diz que quando é para Faraó cumprir, diz aqui, eles não resolveram, ele não cumpriu. E mais do que isso, aqui no capítulo 8, a palavra nos diz que existiam uns mágicos e uns magos ali também, e infelizmente, né, eu vou dizer infelizmente ou felizmente, eles fizeram a mesma coisa, eles conseguiram fazer a mesma coisa, que diz a palavra, né, eles conseguiram fazer as rãs também aparecerem, né. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, diz a palavra, clamaram ao Senhor, queridos, foi cessado as rãs, né, só que ali, queridos, eram tantas rãs, umas dessas situações que aconteceram, que eles juntaram aqueles montes, né, era um cheiro terrível, né, e apesar de tudo isso,
apesar de tudo isso, a palavra nos diz que Faraó endureceu o coração conforme Deus já havia falado para Moisés que aconteceria. Ok, queridos, então aconteceu o seguinte, mais uma vez o Senhor falou, vá até Faraó, você agora vai bater no pó da terra, e quando você fizer isso, o que vai acabar acontecendo? Esse pó vai se espalhar no Egito e vai se transformar em piolhos, esses piolhos vão se alastrar, e se Faraó não liberar o povo. E ali, queridos, lá foi Moisés mais uma vez falar com o Faraó. Falou com o Faraó, né? Disse tudo o que aconteceria. Queridos, de nada adiantou. Todo o pó da terra, né? Arão toca na terra, o pó sobe, todo esse pó se transforma em piolho. Esses piolhos alastram tanto nas pessoas como nos animais, né? A palavra diz. Só que dessa vez, queridos, os mágicos e os magos da época não conseguiram fazer, não conseguiram produzir. E na verdade, daqui para frente, eles já não conseguem mais acompanhar o poder de Deus, né? Porque até ali, Faraó acho que estava meio que pensando, se eles estão fazendo, mas os mágicos e os magos também estão fazendo, então aquilo não estava mudando muito o entendimento de Faraó. E aqui, queridos, eles chegaram a essa conclusão. Os magos, né, chegaram a essa conclusão e disseram o seguinte para Faraó, isso aqui é o dedo de Deus. Falaram isso, a palavra diz exatamente isso. Isso aqui é o dedo de Deus. Mas mesmo assim, queridos, Faraó endureceu o coração, não deu muita bola para tudo aquilo que estava sendo falado para ele. Ok, no outro dia pela manhã, o Senhor ordenou a Moisés, né, para ir falar mais uma vez com o Faraó. Dessa vez ele estava ali à beira do rio Nilo. Chegou para ele e falou o seguinte, Deus mandou dizer para você, Faraó, para deixar o povo dele ir, porque senão enxames de mosca, muitos enxames de moscas virão sobre ti e sobre todos. Essas moscas irão vir sobre tudo, menos sobre a cidade de Gozém, que é onde está o povo de Deus, que é onde estavam os israelitas. E falou com ele, então você vai ver a diferença entre o meu povo e o seu povo. E eu farei esse sinal amanhã. Ok, o que acabou acontecendo? No dia seguinte, queridos, as moscas arruinaram toda a terra. Faraó manda chamar Moisés e Arão mais uma vez, fala que vai libertar o povo e pede para Moisés orar. Ok, mais uma vez Moisés vai lá, ora ao Senhor, né, queridos? As moscas cessam, diz a palavra, porque o Senhor ouve a oração de Moisés e não restou nenhuma só mosca. Mesmo assim, após tudo isso, o que acontece? Faraó não libera o povo, não liberou o povo. Ok, terminamos o capítulo 8, já vamos para o 9, tá muito rápido, tá vendo? 8, 9 e 10, já estamos no 9. No capítulo 9, deixa eu te falar o que acontece. Mais uma vez, Deus dá uma ordenança para Moisés e diz o seguinte, agora você vai dizer a Faraó, para ele liberar o povo, né? Ou então agora eu vou enviar uma praga muito terrível que vai atingir todos os rebanhos. E os rebanhos incluía tudo, querido, jumentos, camelos, bois, ovelhas, tudo. E essa praga só atingirá vocês, escute o que Deus falou, essa praga só atingirá vocês, então só atingiria o povo do Egito, não atingiria o povo de Israel. Queridos, e aí o que acontece? Acontece exatamente o que o Senhor fala. Dentro do prazo que o Senhor diz, né? Todo o rebanho morre, né? Todo o rebanho morre, aqui diz a palavra dos egípcios, e Faraó percebe que os israelitas realmente não sofreram dano nenhum, estava intacto o rebanho deles. Mas mesmo assim, queridos, ele não deixou o povo ir. Outra vez, Deus mandou Moisés, né, fazer um outro sinal agora. Falou o seguinte, você vai pegar as cinzas do forno, você vai jogar essas cinzas no ar e todas essas cinzas, né, vão vir sobre o povo tumores terríveis, úlceras expostas. Quando ele jogasse esse pó iria se alastrar pelo Egito e todo o povo ficaria doente com tumores e com úlceras expostas. A palavra é bem clara, diz exatamente isso, queridos. Acontece exatamente isso e toma uma proporção tamanha que os mágicos e os magos não conseguiram ficar de pé diante de Arão e de Moisés, queridos. Ainda assim, Moisés não amolecia o seu coração. A palavra diz que ele permanecia duro. Afinal, queridos, observação, só para que você entenda. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó com um propósito. Eu estou em duas câmeras, tá? Só para vocês saberem. Que às vezes eu tô olhando para um lado e para o outro, essa é a justificativa. Porque foi o Senhor quem fez isso.
Foi o Senhor quem endureceu o coração de Faraó com um propósito. Lembra no começo do vídeo que eu falei? Pois é. Então, queridos, no dia seguinte, o Senhor então fala com Moisés mais uma vez. E agora eu quero ler com você esses versículos aqui, porque esse daqui é bem importante. E agora que você vai começar a fazer sentido para você porque que o Senhor fez isso com o coração de Faraó. Olha só. Então, capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte. O Senhor falou com Moisés mais uma vez para falar com o Faraó para deixar o povo ir. E aí ele disse o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Escute, desta vez eu enviarei todas as minhas pragas contra você. Olha que forte. Contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Deus mandou Moisés falar com o Faraó. Escute. Pois eu já poderia ter destruído você e o seu povo com uma peste mortal que teria eliminado você da terra. Mas eu conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Vai continuar desafiando o meu poder? Olha a pergunta. Vai continuar desafiando o meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo para não deixá-los ir? Amanhã, a esta hora, enviarei uma chuva de pedras do Egito. Pedras no Egito. E vai ser terrível, viu? Nunca em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Agora trate de mandar recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo ainda, né? Que lhe sobrou. Porque os homens e os animais que estiverem no campo e não estiverem abrigados serão atingidos pela chuva e pedras e morrerão. Queridos, esse recadinho então chegou para ele. Mas sabe o que aconteceu? A palavra diz então que, resumindo, nada acontece, né? Faraó não se manifesta ali. E ali, queridos, Deus então faz com que Moisés estenda a sua mão aos céus, começa a chuva. Todos aqueles que não se protegeram, que não procuraram abrigo, a palavra diz, né? Como o Senhor até havia avisado, né? O Senhor avisou. Todos eles morreram, rebanho, a vegetação ficou totalmente destruída. Foi uma destruição muito grande, diz a palavra, né? E a cidade, queridos, de Gozém, que era onde estavam os israelitas, nada aconteceu, estava intacta, nada aconteceu. E Faraó manda mais uma vez chamar Arão e Moisés, né? Reconhece os seus pecados, queridos, sabe? Pede para eles, para que eles orem, para que essa chuva e esses trovões cessem, sabe, queridos? Porque ele iria libertar o povo. Queridos, o que é que Moisés faz? Moisés ora, o Senhor ouve a oração de Moisés. Só que com tudo isso, a gente já sabe o final, né? Até aqui, Faraó não libera o povo. E assim termina o capítulo 9. Vamos para o 10, nosso último capítulo de hoje do nosso devocional. Fica aí, já estamos acabando. Queridos, no capítulo 10, eu vou precisar já começar lendo para você mais uma vez, como eu disse, para que fique claro para você o propósito de Deus, né? Para que Deus fez tudo isso? E o capítulo 10 já começa então dizendo, o Senhor disse a Moisés mais uma vez: vá até Faraó, mesmo eu tendo endurecido o seu coração, né? Olha só, olha o que o Senhor falou. Eu fiz tudo isso, né, a fim de mostrar os sinais do meu poder no meio deles e para que possa contar aos seus filhos e netos as coisas que fiz com os egípcios e quantos milagres realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha que poder. Então, olha o propósito de Deus enviando todos aqueles sinais no Egito. Ele tinha um propósito. Então, ele deixa claro aqui qual era o propósito. Ok, então continua, queridos. O Senhor então disse aqui, né, depois de dizer isso, qual era agora o próximo passo? Enviar gafanhotos, nuvens e mais nuvens de gafanhotos. E esses gafanhotos, queridos, devoraria tudo que tinha sobrado da chuva, diz a palavra. Disse mais, viu? Será terrível, nada mais vai sobrar. E Moisés então disse o seguinte a Faraó. Moisés chega para ele, fala tudo isso sobre os gafanhotos, sobre as nuvens que viriam. E sabe o que mais que agora Moisés faz? Agora Moisés está meio ousado assim, sabe? Depois de falar isso para Faraó, vira as costas e vai embora. Pois é, foi isso que aconteceu. Aí olha só no versículo 7 a 11, o que acabou acontecendo aqui, ó. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó se reuniram e falaram com Faraó: até quando nós vamos ficar aqui nas mãos deste homem? Olha aí que coisa. Será que Vossa Majestade não sabe que o Egito está completamente arruinado? Deixe esses homens irem oferecer culto ao Senhor, o Deus deles.
Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó, mais uma vez, né? Faraó faz a promessa dizendo que eles poderiam ir, né? Mas uma coisa ele pergunta, né? Ele diz o seguinte: quem é que vai então prestar culto ao Senhor com vocês? E Moisés responde: temos que ir todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e filhas, nossos rebanhos, né? Temos que fazer tudo, afinal nós vamos celebrar uma festa para o Senhor. Queridos, só que a palavra diz que Faraó diz o quê? Ok, Deus esteja com vocês, mas não deixarei de forma alguma que levem as crianças. E é claro, né, que vocês estão tramando uma conspiração. O Faraó diz isso, queridos. E sabe como é que termina isso? Bom dia, Rita! Bom dia, minha irmã! E sabe como é que termina isso, queridos? Termina, meus irmãos, que vem então mais uma vez, né? Moisés ergue as mãos ali naquela ocasião, faz com que a praga dos gafanhotos então se estenda em toda a terra. Queridos, eram tantos gafanhotos, diz a palavra, que não dava para enxergar nada. E, queridos, o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo? Fala para mim. Então, Faraó se arrepende, pede para que eles orem, que ele vai liberar o povo. E sabe o que ele faz? Ele não libera o povo. E nós já estamos terminando o capítulo 10. Eu vou te contar como é que terminou aqui o capítulo 10 desse nosso propósito de hoje. Queridos, mais uma vez o Senhor pediu para Moisés ir à presença dele, à presença de Faraó, né? Falar para ele: melhor você liberar o povo, porque se você não liberar o povo, agora eu vou mandar uma escuridão tamanha sobre a terra, uma escuridão tamanha a ponto de vocês não conseguirem, não vão conseguir mesmo enxergar nem mesmo um ao outro. Queridos, eram tantos avisos para Faraó, mas Faraó, queridos, não aceitava nada do que era proposto para Faraó fazia, né? Faraó acatava. E sabe como é que termina aqui o capítulo 10? Então diz o seguinte: então houve essas trevas, viu, durante 3 dias, né, no Egito. Eles não conseguiam nem mesmo ver um ao outro, como eu disse, mas onde os israelitas estavam, em Gozém, estava tudo bem, não tinha havido nada, não acontecia nada, né? Porque mais uma vez o Senhor fazia diferença entre o povo que era dele e o povo que não era dele. Queridos, então o Faraó manda chamar Moisés e diz o seguinte: ó, podem ir lá servir ao Senhor, viu? Levem as crianças, deixem somente os rebanhos e os bois. Então ele já tinha liberado agora as crianças. Antes o impedimento era não levar nem as crianças, só que agora já podia levar. Bom dia, pastor Marcos, paz do Senhor. Então, sabe como é que termina? Sabe como é que termina esse capítulo aqui? Termina assim. Faraó faz essa proposta, Moisés diz então que não pode aceitar. Por quê? Porque não tem como eles irem, né, sem os rebanhos, porque afinal de contas eles iriam oferecer sacrifícios ali ao Senhor, então eles não sabiam qual sacrifício iriam fazer, então teriam que levar tudo, né, queridos? E a palavra diz que então Faraó não libera o povo, né? O Senhor havia endurecido o coração de Faraó, ele se recusa a deixar o povo ir. E além disso, né, Faraó ainda diz assim a Moisés: olha o que Faraó disse para Moisés. Agora ele estava muito... Olha só, olha o que ele falou: saia da minha presença. Faraó falou para Moisés o seguinte: saia da minha presença e nunca mais apareça diante de mim. Nunca mais apareça. No dia que eu vi o seu rosto, você vai morrer. Faraó falou para Moisés. E sabe o que Moisés falou para ele? Sabe, para a gente finalizar? Moisés falou o seguinte: nisso vossa majestade está certo. De fato, nunca mais verei a tua face. E assim nós terminamos hoje o capítulo 10, amém, queridos, desse nosso propósito maravilhoso de fazer de 2021 o melhor ano da minha e da sua vida, tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer a leitura da sua Bíblia. Hoje, então, falamos sobre Êxodo, capítulos 8, 9 e 10. E amanhã, 6h30 da manhã, estamos aqui para esse nosso propósito. Estamos ao vivo às 6h30, mas, como eu disse, o vídeo vai ficar disponibilizado aqui durante o dia. Quando você assistir novamente, quando você estiver fazendo o seu devocional, marca para mim qual o horário que você conseguiu fazer o seu devocional de hoje, tá bom? Um grande abraço para você, um dia maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Até amanhã. Tchau, tchau.